Bem-vindo ao Atitude Open, o canal que dá asas ao seu conhecimento. E hoje vamos aprender como configurar o HProxy no OpenSense, para poder gerenciar o tráfego de entrada com um balanceador de carga, no nosso OpenSense. Então, para a gente começar esse vídeo, primeiro a gente tem aqui que explicar, dizer o que é o HProxy. Então, o HProxy ele é um balanceador de carga poderoso e ele está disponível para algumas plataformas open source, como nós podemos ver aqui nessa página do Wikipedia. Ele está disponível originalmente, ele foi inclusive portado primeiro para Linux e ele está disponível também hoje para o FreeBSD, OpenBSD, Solaris, AIX, macOS, enfim, ele tem aqui uma grande gama de suporte aos sistemas operacionais. Ele é uma plataforma extremamente poderosa, como você pode ver aqui, ó, nas features dele, nas funcionalidades, você vê que ele é um proxy, tanto de layer 4 como de layer 7. Eu vou mostrar lá no OpenSense quando a gente fizer a configuração, que há suporte para esses 2 modos, mas basicamente o modo TCP é o layer 4 e o modo HTTP é o layer 7. Claro que aqui nós estamos falando do modelo OSI. Então, se você ainda não está familiarizado com o modelo OSI, eu recomendo que você pesquise aí o que é o modelo OSI. Então, seguindo aqui nas funcionalidades, as outras funcionalidades aqui que eu acho que merecem algum destaque são a parte de URL rewriting, que como nós vimos já no vídeo anterior, o Nginx também é capaz de fazer isso, que aí nós estamos já falando aqui da camada de HTTP. Depois o rate limiting, que vai fazer com que você tenha uma limitação do número de requisições. Você consegue, por exemplo, fazer a integração dele. Imagina que você tem uma aplicação que não está em HTTPS, não usa SSL TLS, você consegue aqui habilitar o SSL TLS e muitos outros tipos de configurações, e de funcionalidades em que você consegue configurar o HProxy. Aqui, o que eu acho muito importante ressaltar também é o ciclo de desenvolvimento. Não é um projeto novo, ele começou a ser desenvolvido em 2001. Então veja que aqui em 2024, ele teve a versão 3.0 LTS, então são muitos anos de desenvolvimento, então isso já caracteriza ele como um projeto extremamente maduro e extremamente confiável. A parte de performance dele também é impressionante, então tem aqui uma nota no Wikipedia de uma informação aqui que eles dizem que entre 6 a 8 cores, suporta, você consegue atingir de 200.000 a 500.000 requisições por segundo, isso é bastante coisa, e também um throughput bastante alto, de 25 gigabits. Aqui ele já fala de uma arquitetura nova, de servidores baseado em arquitetura de CPU ARM, de 64 core, que também não é pouca coisa, mas ele chega aqui a dizer que isso pode chegar a 2 milhões de requisições por segundo e ter um throughput de 100 gigabits, ou seja, é impressionante. Isso aqui é de fazer inveja a qualquer solução comercial de load balance que você tenha visto. Bom, tem aqui também alguns sites, que utilizam, então ele é usado na GoDaddy, na GitHub, pelo Bitbucket, pelo Stack Overflow, pelo Slack, Reddit, Speedtest, enfim, ele suporta aqui grandes websites, grandes portais web hoje. Passada essa introdução aqui, vamos aqui à parte prática do nosso vídeo e fazer a instalação e configuração do HAProxy no OpenSense. Então aqui na parte prática do vídeo, o que que nós vamos primeiro ver aqui? Eu tenho um OpenSense 24711_2, essa sub-release é a última, enquanto eu gravo esse vídeo, então nós estamos aqui já a ponto de receber a versão 25.1, mas ela ainda está em beta, então nós vamos utilizar mesmo a 24711. Então seguindo aqui com o nosso ambiente. O meu ambiente aqui é um ambiente que está simples, eu tenho uma máquina virtual em um Proxmox, com o OpenSense, já com algumas configurações. Essa VM eu utilizo aqui no canal Atitude Open para criar aqui alguns laboratórios, então eu já tenho aqui alguns plugins, algumas coisas instaladas. Nesse vídeo tutorial eu vou te mostrar como fazer a entrada do plugin do VPN Web Portal, que é um plugin da CloudFence que é baseado no Guacamole, no Apache Guacamole. Tem vídeo também no canal falando sobre isso, então você pode depois assistir isso caso você tenha curiosidade. Então vamos lá. Primeiro ponto é a instalação do plugin. Então como que nós instalamos um plugin aqui no OpenSense? Então vamos lá ao System, Firmware, Plugins. Quando nós clicamos aqui no Plugins, ele sempre tem aqui o status em que ele busca as atualizações, os plugins disponíveis nos repositórios que nós temos ativados.
E aqui eu vou fazer a instalação do hproxy. Como há muitos plugins, eu sempre recomendo aqui que você faça a busca, que facilita bastante. Então eu ponho aqui hproxy, ele já vai me mostrar, e o plugin está aqui, ó, hproxy. Então ele está na versão 4.3.2 e eu vou aqui clicar no install. Bom, a instalação ela é bem rápida, já tenho aqui o plugin instalado, então para atualizar aqui os menus eu clico aqui no logo do OpenSense, no menu, venho em Services, e aqui eu tenho o hproxy. Então vamos aqui a um pouquinho de conceitos do hproxy. Então para poder aqui explicar o conceito do hproxy, eu vou deixar o link desse tutorial que nós fizemos na CloudFence, que explica a configuração do hproxy no OpenSense. Esse acesso é aberto, então mesmo caso você não seja cliente da CloudFence, você tem lá, acesso a esse documento. Eu vou utilizar esse documento como base para esse vídeo tutorial, porque os nossos colegas lá validaram essa configuração, né, e tiveram aqui um bom tempo a fazer aqui esse tutorial. Então vamos lá. O primeiro conceito que eu gostaria aqui de chamar a sua atenção é que dentro dessa topologia aqui, né, como foi chamado, esse fluxo do hproxy, você tem aqui um acesso externo, né, então aqui a gente tem uma nuvem, pode ser aqui um servidor, por exemplo, web. Essa requisição chega no hproxy e no hproxy nós temos alguns passos a serem definidos, né, então essa conexão ela vai chegar primeiro no public server, né, onde eu tenho configurado aqui o meu IP público normalmente. Aqui também a camada onde eu faço a integração, por exemplo, com um plugin do Acme, que vai trazer lá o certificado do Let's Encrypt, ou mesmo se eu tiver um certificado que eu comprei, né, que a sua empresa comprou e instalou ali no OpenSense, você pode utilizá-lo aqui nessa camada de configuração. Depois, ele vai encaminhar isso aqui para um back-end pool. O que que é o back-end pool? Né? Então, até como o ícone aqui já sugere, é onde eu configuro, aonde eu digo quais são os servidores disponíveis para essa aplicação, né. Então vamos supor, eu tenho aqui um portal web, esse portal web está publicado, ele vai estar publicado lá como portal.atitudeopen.com, por exemplo, tá. E aí, aqui no back-end portal eu digo quantos servidores e quais servidores respondem para essa publicação, né, para esse public server. Então eu posso ter aqui, por exemplo, 2 servidores, seria uma configuração mais básica, onde eu tenho um servidor master e um servidor de backup, para fazer aqui uma configuração de failover, né, então eu tenho um master e um backup, ou eu posso fazer o load balancing, que eu tenho 2 servidores e ambos recebem requisições vindas aqui para esse public server. E por último, eu tenho um servidor real, o real server. O que que esse real server né, o que que ele faz? Eu tenho nessa camada de configuração, todos os servidores que eu configurar que são aqui, designados, né, no backend pool, eu tenho que configurar ele como um real server. Então, nesse caso, nesse exemplo que eu dei, tanto para o balanceamento como para o failover, você teria 2 servidores, né, então eu teria que configurar aqui 2 servidores. Mas isso é só um conceito, é para que você entenda, para a hora que nós fizermos a configuração, você entenda como é feito o passo a passo. Então vamos lá, vamos para a parte prática aqui da configuração em si. A diferença aqui, né, do que foi explicado ali naquela topologia é que nós vamos começar do fim para o começo, né, então como assim? Lá nós tínhamos o fim que são os real servers, depois nós passávamos aí para o back-end pools e depois, o public server, né, o public service aqui, então nós vamos fazer aqui a ordem inversa, porque até o aqui no Quick Start Guide, né, ele já deixa bem, ó, primeiro você adiciona o real server, depois o back-end pool, depois do back-end pool você vai adicionar o public service. Isso aqui por quê? Nós começamos na topologia, né, do public back-end para o real server, porque é o sentido da conexão. Aqui na configuração nós fazemos o contrário, até porque esse back-end pool tem que apontar para alguma coisa, para algum servidor. Então, por isso que a gente começa aqui pelo servidor. Antes de eu começar, eu tenho aqui que te mostrar uma coisa do meu firewall, né, do meu ambiente. Eu tenho aqui, como eu disse, o WebVPN Portal instalado e ativo, e ele está feito aqui o apontamento através de um NAT, né, do port forward, na porta 8080 da minha jail, né, no caso o IP da jail é esse aqui, caso você precise fazer um apontamento para um servidor interno, basta, ao invés de utilizar o IP da jail, né, como vai ser aqui nesse tutorial, você utiliza o IP dos seus servidores, do seu servidor ou dos seus servidores. Então, sem mais delongas, vamos lá aos services, hproxy, e começar aqui pelo real server, como eu te expliquei. Aqui em real server, eu adiciono um novo, aqui eu posso chamar ele de Web VPN Portal, aqui eu chamo de plugin, Web VPN, o modo eu deixo estático, o FQDN, o IP, eu vou colocar aqui
o IP do meu real server. No meu caso, quem é esse IP? É o IP do meu jail, então é 127.0.0.11. A porta é a porta do jail, ou seja, do seu servidor, do real server, e no meu caso é 8080. O modo eu vou deixar em ativo, que é o default. Tem alguns outros modos aqui, né, então eu poderia deixar ele, por exemplo, em backup, né, aí já entra a questão do failover, por exemplo, ou em disable. Aqui a Depois gente eu já pode salvar, então olha, não tem SSL, não preciso verificar o certificado, e eu tenho aqui já meu Web VPN Portal configurado. Ah, mas Júlio, eu quero colocar aqui meu segundo servidor, como é que eu faço? É simples, né? Vamos supor que a gente tivesse uma segunda instância aqui. Então eu colocaria ela aqui em outro IP, né? A porta pode ser a mesma, e eu deixaria aqui, olha, por exemplo, 127.0.0.12, e aí eu ter aqui um segundo servidor. Coloco o servidor 2 e faço aqui também uma coisa, ó. Vou colocar ele em backup, ou mesmo posso deixá-lo disable. Vou fazer isso aqui só para ilustrar, só para que você tenha aí a visão de como é isso configurado com 2 servidores, ok? Então, qual que é o nosso próximo passo aqui, seguindo o nosso tutorial? É o Backend Pools. Então a gente tem que ir lá no menu agora Virtual Services, Backend Pools. Em Backend Pools a gente adiciona um novo Backend Pool, aí é o mesmo processo, a gente tem aqui que dizer aqui um nome, eu vou chamar de Backend Web VPN. Aqui eu posso aqui eu posso dar a descrição que eu quiser, né, então aqui backend, plugin web VPN, pronto. O modo, aqui é o ponto que eu comentei aí, né, na parte lá do conceito, que é eu tenho o modo layer 7 em HTTP ou o modo TCP layer 4. Se eu colocar ele em modo TCP layer 4, vai funcionar? Sim, vai funcionar, mas aí aquele detalhe, por exemplo, do certificado de SSL, ele tem que estar lá no servidor, né, ele tem que estar no servidor final. Porque imagina que no layer 4 é quase que um paralelo do meu NAT aqui, né, como eu estivesse encaminhando só a conexão TCP e o tratamento, né, de camada de aplicação, como nós sabemos, o SSL TLS está numa camada superior, salvo engano na camada 6, já faz tempo que eu estudei isso, mas vamos falar aqui da camada 7. A camada de aplicação é que vai tratar isso por completo, né. Então eu vou deixar em layer 7, porque para esse tutorial, né, e até para que nós temos um artigo, o exemplo é de uma aplicação web, faz muito mais sentido que nós deixemos isso em HTTP, ou seja, camada 7, protocolo nativo da aplicação, que é HTTP. Detalhe, HTTP é o protocolo, não quer dizer que se a aplicação estivesse em HTTPS, que eu teria aqui uma outra opção de HTTPS, não. HTTP é o protocolo. Se ele tem o SSL, aí ele passa a ser HTTPS, mas o protocolo não deixa de ser o HTTP. Fechado? Então vamos seguir aqui, ó. Servidores. Quais servidores eu quero selecionar? Eu posso selecionar um só ou eu posso selecionar os dois. Eu vou selecionar os dois, como eu tenho esse aqui que não existe, né? O WebVPN Portal 2, mas ele está desabilitado, não vai me fazer grande mal aqui, não vai criar nenhum problema. Depois eu tenho aqui mais algumas configurações extras, né? Nós não tratamos isso lá no artigo. Eu também não vou falar aqui de todas em detalhes, porque senão deixaria o vídeo muito longo. Aí o certo seria fazer uma série, e caso você queira ver uma série sobre esse assunto, comenta. Aqui a gente tem 50% de público não inscrito, então eu vou pedir para você que está vendo esse vídeo agora, se você não é inscrito, se inscreve no canal, ajuda a gente e deixa comentário, participa, para que a gente saiba que tipo de conteúdo que você quer ver aqui. Então, seguindo aqui com o vídeo, o Health Monitor é para a gente monitorar se aquela porta está ouvindo ou não, se aquilo está ativo ou não, eu consigo também mandar aqui um alerta. Então é uma parte de checagem de saúde do serviço bastante interessante. Seguindo aqui, você pode deixar os protocolos de HTTP2, HTTP 1.1 habilitado, vamos manter isso padrão. Depois eu tenho aqui o table type, que é o tipo de balanceamento, né, que eu vou fazer. Então eu posso usar aqui por IP de origem, eu tenho também por cookie, vamos manter o IP de origem. Depois tem aqui alguns outros parâmetros derivados aqui dessas configurações. Eu posso também aqui ter ativado a autenticação, posso habilitar a autenticação, e aí ele cria para quem já fez configuração no Apache, ele cria uma espécie de controle igual nós temos lá no HT Access, que ele vai pedir autenticação, né, quando aquela aplicação for acessada. Depois também tem algumas outras opções aqui de tuning, algumas regras que são possíveis e mensagens de erro. Então eu vou aqui manter tudo no padrão, vou salvar, e até agora o que nós fizemos? Nós configuramos o Real Servers e o Backend Pools. O que falta para a gente? Falta publicar o serviço, né? Falta a gente criar aqui o Public Server. Então eu vou agora no menu Virtual Services ainda, né? Public Services, e aqui eu vou criar um Public Service. E aí
quais são as informações que eu preciso preencher aqui. Então, Public Service, eu vou colocar aqui Web VPN, Public Service, que eu posso deixar Web VPN. Listen address, aqui é importante. Você precisa colocar o IP do teu firewall e a porta. Então a anotação aqui seria 172.30.157 no meu caso, 2.80.80 que é a porta que eu vou colocar. Mas não, eu quero fazer diferente para dar um exemplo mais real. Eu vou colocar na 8443, porque eu vou ativar o HTTPS dessa aplicação. Disse momentos atrás aqui no vídeo que eu não deveria publicar uma aplicação em HTTP puro. Então eu vou publicá-la em HTTPS. E aí também eu vou te mostrar um detalhe da regra de file. Aqui o tipo eu mantenho em HTTP, HTTPS. Aqui eu tenho uma subvariante também, né, que seria o modo TCP mode, mas com HTTPS, mas como a gente está tratando aqui de uma aplicação HTTP, eu vou manter no default, no HTTP. Aqui chegou a hora de nós configurarmos o back-end. Então, o back-end já está configurado. Quantos servidores eu tenho no back-end? Eu preciso voltar lá e olhar. Aqui no nosso caso são dois, mas aqui ele aponta só para o back-end, né? Então é aquela sequência que eu mostrei lá no início. Enable SSL offloading. Como eu quero HTTPS, eu vou habilitar essa opção. E aí, como eu não tenho certificados aqui, eu não tenho aqui o Let's Encrypt, esse é um laboratório, eu vou usar o próprio certificado da WebGui do OpenSense, tá? Então eu marco aqui qual é o certificado e aí ele passa a configurar aqui, né, para essa aplicação o certificado que eu selecionei. Depois tem aqui mais algumas opções, HTTP, de autenticação, tuning, de log, de regras e de mensagens de erro, também aqui no Public Services. Tem mais opções ainda. Caso você tenha ficado curioso, você pode aqui ampliar, né, no Advanced Mode e ligar aqui, por exemplo, ó, Full Help, para que você tenha aqui pelo menos uma dica das outras opções. Como você pode ver, isso aqui é muito extenso, tem muita configuração, muita coisa. Eu não recomendo que você altere nada aqui, a menos que você saiba exatamente o que você está fazendo, tá bom? Então vamos lá, Save. E aí eu tenho aqui um botão, tem 2 botões, né, eu tenho o Test Syntax e o Apply. Então antes de eu aplicar, esse é um plugin que ele não tem esse botão de teste aqui à toa, tá. Eu já vi muitos casos de configuração que, as coisas aqui não estão ligadas, ou seja, o real server não está bem ligado ao backend pool, ao public service, tem algumas coisinhas aqui que não estão bem, e aí, acontece de ter um erro mesmo de configuração, de sintaxe. Então, eu recomendo que você sempre faça um testezinho aqui, e ele fala aqui, ó, que a configuração não contém erros, né? Isso no nosso pessoal aqui, mesmo muito habituado com o inglês, né? Que nós só utilizamos o OpenSense em inglês, mas essa é uma frase que para nós falantes do português é um pouco confusa, né? Que ele põe aqui, ó, a configuração contém no errors, né? Então é uma questão de inglês aí, mas numa leitura rápida, se o teu cérebro passa batido no no, você pode se confundir e achar que há erros. Então eu já estou chamando a sua atenção que isso aqui é bom. Isso quer dizer que não contém erros, tá? Se tiver erros, a mensagem vai ser diferente. Bom, falta aqui agora a gente ligar o serviço, né, que ele ainda não está habilitado. Então você marca aqui Enable hproxy e pode fazer aqui um Save Test Syntax de novo. Ele diz que está tudo bem e aí eu dou um Apply. Pronto. O serviço está em execução, como você pode ver aqui pelo íconezinho verde do running. O que a gente precisa fazer agora? Agora eu preciso vir aqui nas minhas regras, no caso da minha WAN, né? E eu tenho aqui uma regra que é proveniente lá do meu NAT, do 8080. Aqui, para fins de laboratório, eu nem vou desabilitá-la, mas eu preciso criar o quê? Uma regra, ou melhor, eu vou desabilitar sim, para que fique bem claro que essa regra não tem nada a ver com as configurações que nós fizemos agora. Então eu volto aqui em regras, WAN, vou adicionar aqui uma regra de PES na minha WAN, direção IN, IPv4, eu vou colocar o protocolo TCP, porque aí eu estou tratando numa camada de regra de firewall, né? Então aqui é camada 4. Origem eu quero deixar N, destino eu posso marcar aqui this firewall, para ele pegar aqui as IPs do meu firewall, e a porta eu vou colocar outra, other, e 8443, como você deve lembrar, que eu coloquei lá no hproxy. Aí eu vou colocar aqui WebVPN, hproxy, para que eu tenha sempre umas regrinhas muito bem documentadas, né, que é muito importante. E aqui eu tenho a regra pronta, ó. Então ela está em TCP para esse firewall, porta 8443 e WebVPN hproxy. Vou aplicar. Tá criada a nossa regra. O que eu tenho que fazer agora para fazer o teste? Eu venho aqui, vou tentar atualizar,
Então aqui eu já não tenho mais acesso pela porta 8080, né, então ele já deu timeout. Numa nova aba e vou mudar aqui para 8443 HTTPS. E já tem uma resposta do navegador. Ou seja, ele falou que tem um risco de segurança, mas se nós olharmos aqui, é o certificado do OpenSense, certo? Certificado autoassinado. Então já é um bom sinal. Então, seguindo aqui, eu posso continuar e pronto. Tenho aqui o meu Web VPN Portal pelo HAProxy e agora sim com HTTPS, né, apesar de ser autoassinado, ele tem aqui ainda uma notinha, mas no teu caso, eu recomendo que você integre, por exemplo, com o Let's Encrypt, que você tenha aí um certificado válido e que você configure no HAProxy. Então eu espero que esse vídeo possa ter te ajudado a entender melhor como instalar e configurar o HAProxy no OpenSense, como ele funciona. Caso esse vídeo tenha te ajudado, curte, compartilha, se inscreve aqui no canal e até a próxima.